E já estamos a gravar. Ok, então sejam bem-vindos à terceira parte da aula de hoje. E agora vamos falar um módulo novo, que é multiprocessadores por, de troca de mensagem. Ok? Portanto, vimos agora multiprocessadores que nos ajudavam a fazer paralelismo ao nível das threads. Agora vamos ver um tipo de multiprocessadores também, mas neste caso que funcionam com troca de mensagens. Os anteriores funcionavam com memória partilhada, era o SMP. Ok? E aqui estamos a falar do tipo de multiprocessadores que são utilizados em grandes clusters, nos data centers, etc. E aqui a parte da rede tem uma implicação grande e, portanto, vamos olhar também para algumas topologias de rede, só para percebermos assim os trade-offs sem entrar em grandes detalhes. Portanto, o que nós vimos até agora foram os SMP, Shared Memory Multiprocessors, portanto, multiprocessadores que partilham memória, ou seja, no fundo, podem pensar, simplificando, que é um computador que tem múltiplos cores, ok? Mas que tem apenas um sistema de memória e, portanto, há apenas um espaço de endereçamento que é partilhado por todos os processadores e vimos que havia os multiprocessadores tipo UMA e NUMA. Agora, vamos falar dos processadores, multiprocessadores que funcionam por troca de mensagens. E, portanto, se virem aqui em baixo a imagem, nós aqui temos que cada processador tem a sua memória, ok? Além das caixas também, tem também a sua memória e depois são interligados por uma rede de interligação que pode ser um bocadinho mais complexa que o habitual, não está num único computador, ok? E, portanto, esta rede de interligação pode ser a internet, por exemplo. Mas também pode ser outro tipo de rede local, etc. Portanto, diferenças. Em primeiro lugar, cada processador tem o seu espaço de endereçamento privado, ok? Portanto, não há uma memória partilhada globalmente e, portanto, nós não podemos utilizar a memória partilhada para comunicação e para sincronização, ok? Os acessos à memória são locais, então, a cada processador. Se eu precisar de aceder a alguma memória que esteja em algum processador de um computador, eu tenho de explicitamente enviar uma mensagem a esse outro computador, ok? A esse outro multiprocessador. Portanto, os processadores, de qualquer maneira, partilham dados, não é? Como eu já estou a dizer, mas isto é explicitamente, ou seja, eu tenho de enviar e receber mensagens, daí chamar estas arquiteturas message passing, são arquiteturas de troca de mensagens. Portanto, toda esta comunicação ocorre através da rede, ok? De uma rede de interligação, e, portanto, como estava a dizer, a transferência de dados é explícita, ok? Não são implícitos, tipo load, store, não, tem mesmo de dizer send and receive, ok? Portanto, estão a enviar mensagens. Essa mensagem pode incluir uma mensagem a dizer eu quero fazer uma escrita ou uma leitura, mas na realidade eu estou a enviar uma mensagem, portanto eu digo envia esta mensagem, recebe esta mensagem. Como nós utilizamos estas primitivas de send and receive, portanto enviar e receber, nós podemos utilizar, a coordenação está incorporada nestas primitivas também, ok? Portanto, estas operações de send and receive também permitem sincronizar a comunicação, ok? E isso, por um lado, isto tem benefícios e desvantagens. Portanto, não se pode dizer que uma técnica seja melhor que outra. Neste tipo de multiprocessadores, por troca de mensagens, há dois grandes tipos. Uns que são os clusters que nós dizemos loosely coupled, ou seja, são clusters em que, de facto, temos múltiplos servidores, é uma rede de computadores independentes, ok? Em que, como eu estava a dizer, cada nó tem a sua memória privada, tem o seu sistema operativo, não tem de ser exatamente o mesmo sistema operativo. E eles são ligados através de uma interligação do género uma rede Ethernet ou um switch LAN, ou até a internet, ok? Em alguns casos. Mas eles estão, portanto, o termo loosely coupled quer dizer que eles estão próximos, ok? Ligeiramente acoplados, mas não completamente, porque são computadores diferentes, mas em que muitas vezes estão mais ou menos próximos. Isto, pronto, este tipo de rede, de cluster, é muito utilizado para tarefas, para correr tarefas independentes ou relativamente longas, ok? E grandes. Estamos a falar de coisas como bases de dados, sei lá, cenas científicas, tipo simulações de Monte Carlo, web servers, etc. E tipicamente oferecem alta disponibilidade e são altamente escaláveis, portanto, eficiência a nível de custo. Vocês podem ver como exemplo um cluster, por exemplo, aqui do técnico, ok? Ou ali do Inesc, portanto, um
high performance computer, portanto, de uma universidade ou de uma empresa, ok? Mas às vezes também são cenas que podem ser, não quer dizer que não utilizem a internet, mas tipicamente são assim mais pequenas, ok? É mais de rede local. Quais são os desafios aqui? Ao contrário dos processadores anteriores, os multiprocessadores anteriores eram fundamentalmente um único computador. Portanto, o administrador é um dono do computador, se quiser. Aqui o overhead de administração é muito mais complicado porque há muitos nós para gerir, ok? As interligações não são tão rápidas como as interligações que temos no único computador e, portanto, as redes têm menor largura de banda quando comparamos com multiprocessadores de memória partilhada. Isto são estes clusters, ok? São normalmente então mais pequenos e mais locais. Depois há outros sistemas que nós podemos dizer que são um bocadinho maiores, ok? E são muito loosely coupled, ou seja, são muito mais separados, está bem? E os dois exemplos mais comuns são a computação em grid, ok? Os sistemas de grid computing, em que normalmente os computadores são interligados, ou mesmo os clusters são interligados por redes de longo alcance, tipicamente a internet, ok? Quando temos um sistema que é interligado pela internet, normalmente nós já estamos no campo ou da grid ou da cloud, ok? Neste caso de grid computing, nós normalmente temos múltiplos clusters interligados, em que cada cluster ou cada site tem um dono, está bem? Imaginem que é um cluster científico, em que o técnico tem um polo, uma universidade em Amsterdão tem outro polo, na Suíça temos outro polo, tipo o CERN funciona assim, estão a ver? Interligam-se estas redes todas, aliás, o CERN Grid é um exemplo. E, portanto, mas a ideia é utilizar, portanto, recursos de todos estes computadores através da internet para fazer computação em larga escala, ok? Exemplos são o CERN-Grid, o SETI at Home, não sei se já ouviram falar, SETI at Home, não? Não, portanto, é uma rede enorme de múltiplos computadores que estão à procura de comunicação extraterrestre, ok? E, portanto, é utilizado muito em colaborações científicas, estas ideias de grid computing. Cloud computing é um bocadinho diferente, é aquilo que nós temos mais a nível de computação atualmente, que surgiu nestes tempos da cloud, das Googles e das Amazons deste mundo. E, portanto, aqui a grande diferença é que vê-se um data center como um único computador, ok? Tipo, a Google vê como unidade de computação um data center e tem múltiplos data centers que são da Google também, e as redes de interligação também muitas vezes são ligadas, portanto é tudo mais privado. Há apenas um dono, ok? Estamos a falar de computadores de larga escala, ok? São chamados warehouse scale computer, têm centenas de milhares de servidores, ou mesmo mais de 1 milhão, dezenas de milhares de switches e de routers, está bem? E, portanto, pronto, é a infraestrutura privada, operada por uma organização que tem o controle todo da rede, software, etc. Tem uma rede interna privada para comunicar entre data centers e no seu data center. Usa também a internet, mas é para comunicar com os utilizadores dos seus serviços. Ok? Portanto, não utiliza a internet global para comunicação interna e para a computação interna que faz. E pronto, no fundo são estes os grandes tipos destes multiprocessadores baseados em troca de mensagens. Mas o fundamental é que eu envio, portanto, os objetivos são comuns, é aumentar a escala da computação e aumentar o throughput e conseguirmos computar mais e de forma mais rápida, mas pronto, utilizando uma rede pelo meio. Não é apenas um computador ou um grande computador, temos uma rede pelo meio. Ok, há vários modelos de programação destes sistemas. Ok? Vamos ver novamente, para olharmos para o modelo de programação, vamos ver o mesmo exemplo que vimos há pouco, que era somar 100.000 elementos utilizando 100 processadores. Ok? Portanto, mais uma vez, o primeiro passo é distribuir o trabalho, ou seja, cada processador vai obter 1.000 elementos e vai fazer a sua soma parcial. É exatamente a mesma coisa que antes, só que neste caso, reparem que, como isto não há memória partilhada, cada um dos processadores, cada um dos computadores vai, de alguma maneira, receber os dados que precisam. Ou então vai buscá-los. Está bem? E, portanto, reparem que aqui eu já não tenho a noção de um processo específico. Eu vou computar
uma soma parcial, ok? Daqueles elementos que foram enviados ao que eu fui buscar. O segundo passo é parecido com o anterior, ok? É a parte de redução das somas parciais numa soma agregada. E a ideia aqui também é parecida com o anterior, também é o divide and conquer. Metade dos processadores envia os seus resultados e a outra metade recebe e soma. Ok? E, portanto, mais uma vez, há uma metade que apenas envia e há outra metade que faz a computação também, que é quem recebe. E depois, isto é metade. Depois, um quarto envia e o outro quarto envia, recebe e soma. E assim sucessivamente. E ao fim de alguns passos, poucos passos, isto escala logaritmicamente, há um processador que tem a soma final. Portanto, a lógica é muito parecida com o caso anterior, obviamente. E, portanto, é só por dizer, a grande diferença vai ser esta parte aqui, em que, como vocês vão ver, nós temos aqui sends e receives. Ok? Mas a lógica é a mesma. O que é que aqui é interessante? Portanto, reparem, o RAF vai-me permitir dividir os emissores e os receptores, ok? Pronto. E, portanto, se o meu processo for superior ao RAF e antes do limite, ou seja, no início, se estiver entre 50 e 100, eu vou enviar para o processo que está mais atrás, 50 passos atrás, ok? Portanto, o P50 vai enviar, como é que é? São 100 processos, fica a 50, assim. Portanto, o P0 o P49 vai enviar para o P0, ok? Exatamente como há pouco, e vai enviar a sua soma, parem aqui, é o primeiro send ali, e o receiver, que é um processo que está nos números mais baixos, o que vai fazer é receber a soma do seu parceiro de comunicação e acrescentar à sua soma. Ok? E depois altera-se o limite para metade e, a seguir, na próxima fase, executa-se a computação para metade. Ok? O que é que aqui é interessante? Não tem locks, pois não? Não tem locks porque não precisa. Porque, como disse há pouco, os mecanismos send and receive servem de sincronização. O receive é uma chamada bloqueante que fica à espera de receber alguma coisa. E, portanto, bloqueia naquele momento. E só avança quando recebe aquela a informação do sender. Ok? E, portanto, a coordenação é feita pronto, de forma implícita quando fazemos o send and receive. Okay? Pronto, isto aqui a lógica é parecida com a lógica anterior, portanto, follows a tree reduction, um padrão de redução da árvore, e o send and receive não só transferem dados, como também permitem fazer a sincronização, porque o receive bloqueia até chegarem os dados, e é isso que permite fazer a sincronização. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Pronto, o exemplo com 10 processadores, portanto, isto aqui só com alguns valores. Temos aqui o limite, neste momento está nos 10 e metade é 5, e portanto, estes aqui vão ser os que vão receber, e aqueles vão ser os que vão enviar os seus resultados. A sincronização é feita porque quando eles recebem é que avançam. Está bem? E portanto, só assim é que vai progredindo. E portanto, a seguir, os limites vão sendo alterados. Ok? Este aqui vai enviar aqueles dois primeiros. Há um que ainda não tem, mas entretanto há de conseguir enviar a informação que tem, e isto vai avançando, ok? Até no final chegarmos apenas ao P0 que fica com o resultado final. A lógica é muito parecida com o anterior, está bem? Aqui a única diferença de facto é que nós temos comunicação explícita, send and receive, que também permite logo a sincronização explícita. Ok. Estamos bem? Muito bem, vamos então ver aqui os prós e contras desta de termos multiprocessamento por troca de mensagens. A nível de desempenho, obviamente que se temos de enviar dados, ok, enviar sends and receives e etc., é muito mais lento do que estar a fazer operações aritméticas, até porque tipicamente eu tenho de enviar mensagens para fora do computador, tenho de passar pelo sistema operativo, tenho de preparar um pacote para ir pela rede, tenho de enviar pela rede, tem uma latência na rede, etc. E, portanto, a latência de comunicação é um problema. É por isso que é muito importante nós olharmos para a rede, para o desempenho da rede e para as topologias de rede.
Do ponto de vista de quem desenha o hardware, que nos interessa bastante, é mais simples, ok, na realidade, porque não temos necessidade daqueles mecanismos de coerência, das caches ou de consistência da memória partilhada, ok? Portanto, para o programador é mais fácil a memória partilhada, mas para quem desenha o sistema, ter aqueles mecanismos é muito mais difícil. Também é muito mais fácil escalar isto para um grande número de processadores, obviamente. O facto de eles serem desacoplados, não estarem na mesma máquina, facilita. O modelo de programação, portanto, tem uma coisa, portanto, como é explícito, é mais fácil perceber o desempenho, ok? Do ponto de vista de desempenho é melhor, porque eu sei que quando eu faço o envio, um send, eu sei que vai implicar demora. É uma latência explícita, ok? Eu sei que vou demorar. E, portanto, eu posso procurar no meu código reduzir ao máximo os envios pela rede. Enquanto que os custos de comunicação, por exemplo, quando temos sistemas cache coherent, são um bocadinho imprevisíveis. Ok? No entanto, isto normalmente é considerado mais difícil de programar e de fazer o port, porque não é, portanto, questões de portabilidade. Porque, pronto, eu tenho de dizer exatamente para quem é que estou a comunicar, ok? Eu tenho de dizer, eu estou a comunicar para aquele computador, ok? Isso tenho de explicitamente codificar isso, portanto, fazer o código disso, portanto, preparar o endereço do destino, enviar uma mensagem específica a dizer que é o unicast para alguém, ok? E, portanto, normalmente isso implica que, se tiverem um programa sequencial que vão transformar num programa paralelo que utiliza message passing, é normalmente mais difícil. Ok? Pronto, isto são um bocadinho os prós e contras. Alguma questão? Ok, algumas interfaces muito conhecidas e que são utilizadas para fazer este tipo de programação, portanto, em larga escala, utilizando múltiplos computadores. O MPI é o standard de facto para programação científica e para em sistemas distribuídos de memória, de distributed memory. E, portanto, pronto, no fundo é quase um standard portanto, tem estas rotinas tipo de envio, recepção de mensagem, broadcast de mensagens, para fazer o reduce, para fazer um determinado reduce, uma operação de reduce, etc. E, portanto, é aquilo que tem sido utilizado muito para estas experiências assim, científicas, em clusters de high performance computing, etc. E pronto, e fundamentalmente oferece a portabilidade, ok? Nós temos já muita heterogeneidade também, que é uma palavra que ainda não usei, mas há muita heterogeneidade neste tipo de processadores. Temos sistemas operativos diferentes, arquiteturas diferentes, etc. Portanto, são computadores diferentes e, portanto, isto garante-nos um standardzinho que nos permite portabilidade, ok? E depois temos o MapReduce, ou o Hadoop, que é a sua versão open source, que é uma framework que é muito utilizada nestes grandes data centers, tipo a Google é que criou o MapReduce, e portanto isto era uma forma de programar de forma muito simples aplicações, sim, aplicações e portanto programas que são muito fáceis de paralelizar, ok? E portanto utilizam estes programas podem ser, porque muita da computação que é feita, portanto, por exemplo, o web indexing para large scale, ML processing, preprocessing, etc., baseia-se no modelo que é: eu primeiro utilizo uma função qualquer que é a função map, que é uma função definida pelo utilizador que gera pares de chave-valor, ok? E depois a seguir temos o reduce, que o que faz é agrega os valores com a mesma chave com outra função. E isto é um padrão que se pode aplicar para uma série de problemas diferentes. Okay? E ao fazerem esta programação muito, muito simples, se depois utilizarem uma framework tipo MapReduce, a paralisação é automática. Okay? E, portanto, tem a framework que tem um runtime que vos paralisa aquela computação toda. Muito bem. Alguma dúvida? Pessoal lá em casa? Como está tudo bem? Hoje estamos muito caladinhos. Ok. Vamos então à parte final, ok? Que são as redes de interligação, ok? Porque, como estão a ver, um ponto central aqui a nível de desempenho vai ser a rede, ok? A rede é absolutamente central. E, portanto, eu vou-vos tentar só passar a mensagem de que
a própria topologia da rede, ou seja, a maneira como nós organizamos a rede, tem uma grande implicação no desempenho do sistema como um todo, está bem? E não é por acaso, e depois no final até vos mostro um desenho da arquitetura da topologia da rede da Google, ou uma das topologias, uma das mais recentes, como é que eles evoluíram de forma a conseguir, de facto, fazer estas computações em larga escala e fazendo com que a rede não seja um bottleneck, porque normalmente é. Okay? Então vamos falar um bocadinho de redes de interligação, para terminar. Primeiro, quando nós estamos a falar de redes de computadores, então temos de olhar para o custo e para medidas de desempenho de uma rede. E nós podemos, em primeiro lugar, há dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar é o custo da rede, ok? E o custo da rede depende do número de switches que nós precisamos na rede, switches barra routers. Quantas ligações é que precisamos por switch? Além de precisarmos de uma ligação também do switch para cada um dos processadores. Qual a largura de banda de cada ligação, o número de bits por ligação, o número de bits por ligação, exatamente. E o tamanho também dos cabos. Okay? Tudo isto são coisas que aumentam ou diminuem o custo de uma rede. Tá bem? E é tudo que se tem a ter em consideração. Nós vamos, em particular, olhar para uma. Vamos tentar ter uma ideia do custo e das limitações de uma determinada rede, olhando para topologias que envolvem, portanto, switches interligados por ligações e perceber como é que o custo evolui e como é que a escalabilidade evolui em cada um dos casos. Essa é uma primeira coisa, o custo da rede. A segunda coisa são as métricas de largura de banda. A largura de banda é tipo o throughput que nós falamos quando nós falamos em throughput no CPU e queremos melhorar o throughput e aumentar o número de trabalho, o trabalho que se pode fazer. A bandwidth é a largura de banda, é a quantidade de informação que eu consigo enviar em cada período temporal, em cada segundo, se quiser. E, portanto, obviamente, quanto maior a largura de banda, melhor. Só que topologias diferentes vão dar larguras de bandas diferentes. Quando falamos em largura de banda, vamos falar de dois tipos, ok? De duas definições, duas métricas, aliás. A largura de banda total, portanto, que é o melhor caso, que é a largura de banda de cada ligação vezes o número de ligações, ok? Isso dá-nos tipo, o best case é o máximo de largura de banda que eu tenho à minha disposição. E depois temos a bisection bandwidth, que é próxima do pior caso, ok? A ideia é, eu divido a rede em duas metades, em cada metade tem o mesmo número de nós, e imagino que o pior caso é quando metade dos nós estão a comunicar para a outra metade. Todos ao mesmo tempo, estão a ver? E isso é o que nós chamamos a bisection bandwidth, porque fazemos uma bisection, dividimos as coisas em dois, e somamos a largura de banda de todas as ligações que atravessam essa linha separadora, estão a ver? Isso aí dá-nos o pior caso. Está bem? Portanto, a largura de banda de uma rede vai estar a alguns entre aquele melhor e aquele pior caso, na prática. Isto quando nós estamos a nível de desenho de uma topologia e assim. Depois as coisas também variam muito com o tráfego. E é aí que nós temos de considerar outras considerações a nível de desempenho. Há outras métricas importantes como a latência, que é o tempo de enviar ou receber uma mensagem por uma rede que não está congestionada. Só o facto de atravessarmos uma grande distância, a onda eletromagnética demora tempo, não é? A velocidade da luz tem um limite. O throughput é o número máximo de mensagens que eu consigo enviar por unidade de tempo. Está relacionado com a largura de banda, mas não só. O número de hops, de passos que eu tenho de dar até chegar ao destino, ok? Ou seja, o tamanho do meu percurso. Se eu tiver a enviar uma mensagem daqui para os Estados Unidos, provavelmente ela vai daqui para Madrid, para Amsterdão, para Nova Iorque, estão a ver? E, portanto, passa por muitos hops, muitos saltos. O controle de congestão e os atrasos das filas de espera, portanto, estes sistemas têm filas de espera porque pode haver congestão, ok? E, portanto, temos a congestão também é outra coisa a ter em consideração. E depois a eficiência energética, tolerância a faltas, são outras variáveis a considerar. Pronto, mas nós vamos agora, no resto da aula, vamos nos focar mais nas duas primeiras, comparar o custo da rede de várias topologias com as suas características ao nível da largura de banda, da bandwidth.
E vamos começar pelo bus, ok? O bus é o barramento, é uma coisa muito, é o mais simples. Temos apenas um switch, ok? E temos apenas uma ligação. E depois, claro, e portanto todos os nós se interligam a este bus. Reparem que eu aqui estou a mostrar que estou a dividir ao meio metade dos nós de um lado, metade dos nós do outro, ok? E portanto nós temos N processadores, apenas um switch e uma ligação. Portanto só consigo ter uma transferência a cada momento. É simples, porque eu só tenho um bus, ok? Portanto, só um é que pode estar a comunicar com o outro. Portanto, eu só consigo ter uma transferência ao mesmo tempo. Portanto, o meu network bandwidth é a largura de banda da ligação vezes 1 e o meu bisection bandwidth, que é metade a comunicar com a outra metade, como só pode ser um a comunicar com um, também é a mesma coisa. Ok? Ou seja, esta é a pior largura de banda que nós podemos ter numa topologia, a topologia mais básica, mas tem a vantagem de ser simples, custo baixo, ok? Mas se partirmos esta ligação, deixamos de ter comunicação, é um ponto único de falha, se falha o switch, é um ponto único de falha, e isto escala muito mal. A latência começa a ser maior e estão todos a utilizar a mesma largura de banda, portanto, a ligação é muito mal. As primeiras redes Ethernet eram assim, era um barramento apenas, apenas um único cabo e os computadores ligavam-se a esse cabo e todos partilhavam esse cabo. Okay? Portanto, apesar de ser básico, já existiu. Okay? Hoje em dia é que já não se usa. Uma rede em anel, nós temos um switch por nó, ou seja, temos N processadores, temos N switches, duas ligações por switch, porque separarem é uma ligação assim, depois mais este switch tem duas, este switch tem duas, etc. E temos N ligações, ok? E portanto conseguimos ter N transferências em simultâneo, se possível. No melhor caso, a largura de banda é esta a comunicar com este, este com este, este com este, este com este, estão a ver? Então temos N vezes a largura de banda. Mas no pior caso é dividirmos isto ao meio e estarem três a comunicar com os outros três. E aí, nesse caso, pela minha definição, tenho duas ligações apenas. E então o pior caso é termos apenas dois a comunicarem. Portanto, duas vezes a bandwidth. É, por exemplo, este estar a comunicar com este e este estar a comunicar com este. Ok? Está bem? Acho que este é o visualmente dá para perceber melhor como é que se calcula o bisection bandwidth. Portanto, se o link for tão rápido como um bus, okay, como o caso anterior, este link é só duas vezes mais rápido no pior caso, mas é N vezes mais rápido no melhor caso. Portanto, em média, é bastante melhor do que o barramento. Também é simples, ok? Também é low cost, mas pronto. Mas a latência cresce com o N, que as mensagens têm de atravessar múltiplos hops, e uma ligação partida parte o anel. Este é um dos grandes problemas. Tolerância a faltas. Não tolera falta de nenhuma ligação. A versão básica. Ok. Vou agora avançar para ver se... Porque eu acho que agora a minha lógica é só tentar perceber os trade-offs. Nós até agora vimos redes que têm larguras de banda relativamente baixas, mas têm um custo baixo. Este é o exemplo contrário. Fully Connected é uma rede que é completamente ligada. Ou seja, nós temos uma ligação entre cada nó. E, portanto, isto cresce muito mal a nível de links. Se repararem, cresce com N ao quadrado. Okay? Portanto, isto não escala nada bem. Okay? No entanto, nós conseguimos ter, se olharmos para a network bandwidth, é muito grande, porque escala também com N ao quadrado. Porque eu tenho muitas ligações. Está bem? E mesmo a bisection bandwidth também escala mais ou menos bem. Okay? Também com N ao quadrado. Porque reparem, se pensarmos que o N é 4, temos uma, duas, três, quatro ligações naquela bisection band, naquela bissecção, e portanto vai-nos dar 4 vezes o link bandwidth. Portanto é bom. Isto é ótimo a nível de largura de banda, porque temos muitas ligações. Mas escala pessimamente. Imaginem que com 10 nós já precisamos de 100 ligações. Com 100 nós precisamos de 10.000 ligações. É uma loucura. Okay? Ok. Temos 10 minutos para terminar. Isto hoje a pressão ainda é maior. Por causa disto. Pronto, mas eu agora só vos queria dar, portanto, já vimos os casos extremos,
ok? E agora vou-vos dar casos intermédios. Portanto, há topologias como, por exemplo, o Hypercube, que é uma topologia deste tipo. Este é um 2-cube, este é um 3-cube, em que, reparem, eu faço aqui uma coisa mais ou menos a mais dimensões, ok? E o 4-cube também já vai aparecer. E, portanto, aqui, não vamos entrar em muitos detalhes, mas reparem que aqui temos uma largura de banda que tem aqui um log n, okay? Ou seja, não é tão bom como a anterior, está bem? Só que, a nível de ligações, tem um rácio bastante melhor. Portanto, este tipo de arquiteturas conseguem um trade-off interessante entre o número de ligações que eu preciso, ou seja, o custo, e a largura de banda que tenho, que não é má. Estão a perceber? E a próxima, que é uma ainda mais interessante, que é um 2D e 3D Mesh Torus, também consegue mais ou menos um trade-off também assim parecido. Ok? Vamos ver esta ligação. Reparem, esta é a unidade base. Ok? Temos aqui 4 switches. Aqui, quando crescemos o número de switches, mas além disso, aumentamos o número de ligações, para termos ligações assim e assim, que é para termos mais ligações. Isto permite muito mais ligações e maior largura de banda. Isto pode crescer, e depois isto tem um padrão, e portanto eu posso aumentar o padrão também para ter mais layers, digamos, mais níveis. Reparem como é que isto fica. Eu posso continuar a colocar níveis. Ok, isto fica assim um bocado confuso, mas tem um crescimento interessante na relação entre o número de ligações que eu preciso e o número de switches e a largura de banda que é oferecido. Não é má. Também cresce com N ou com a raiz de N. Ok? Não é assim muito mal. Ok? Os detalhes não importam muito, é mais perceberem que é um trade-off também. Bem? Portanto, eu aqui até tenho a comparação entre as várias topologias. O barramento tem uma largura de banda bastante má, mas também é muito baratinho, não é? Precisa de poucas ligações. Temos o anel, que tem uma largura de banda que também não é muito interessante, mas é baratinho, não precisa de muitos links. Okay? Aquelas duas que vimos, o 2L Taurus e o 6Q, por exemplo, já têm larguras de banda mais interessantes, okay? Já aumentaram uma ordem de grandeza, e não aumentaram muito o número de ligações, o que é interessante. Portanto, tem um bom trade-off. Se fosse fully connected, depois tínhamos uma largura de banda excelente, só que precisávamos de muitas ligações. Portanto, fica muito bem. Está bem? Aqui acho que o trade-off dá para ver também bem. E esta é a mensagem principal. Ora bem, antes de acabar, que já só tenho 6 minutos, vou falar só muito rapidamente das Fat Trees, que são as redes que são utilizadas, é a base das redes utilizadas em data centers modernos. Reparem que uma Fat Tree normal portanto, é uma ligação deste género, em que cada vez que o A quiser comunicar com o C, basicamente está a utilizar estas ligações e não permite ligações do B, por exemplo, com o D, etc. Ok? E, portanto, a largura de banda de bisection é bastante má, ok? É sempre uma ligação, em qualquer caso, mas são muito boas para tráfego multicast, se eu tiver a enviar de um para todos, ok? Isso aí, ou de um para vários, ok? Para resolver o problema desta Fat Tree, o que nós podemos é tornar estas ligações um bocadinho mais grossas, ou seja, se estas ligações, por exemplo, se forem de 1 gigabit por segundo, fazer com que estas sejam de 10 gigabits por segundo. E assim já me permite que haja menos aquele bottleneck. Okay? E isto é o que foi assim que começaram os data centers inicialmente, com ligações deste género chamadas Fat Trees. Se era uma ligação um bocadinho mais grossa. As Fat Trees foram aumentando e em vez de termos ligações tipo mais grossas, canos mais grossos, o que passámos a ter foi ligações menos grossas, ou seja, todas a 1 gigabit por segundo, mas muitas ligações, mas ligadas de maneira tal que me permite uma bisection muito interessante. Ok? E, portanto, a base da Fat Tree que começou a ser utilizada na Google era uma coisa deste género. Agora, isto são switches, isto são servidores, múltiplos servidores. Ok? E, portanto, mais uma vez, tem aqui umas características interessantes. Esta é a base dos data centers modernos da Google e eu agora vou-vos mostrar uma imagem de como é que são os da Google, ok? Só para perceberem a complexidade. A lógica em si é mais ou menos a mesma, ou seja, é muitas ligações entre cada nível da hierarquia, ok? Só que a quantidade de cabos vocês estão a ver que é absolutamente louca. E, portanto, eles precisaram de uma equipa para engenheirar a maneira como colocar os cabos, ok? E, portanto, na prática é assim que eles organizam os cabos. Isto já não é a versão atual dos data centers da Google, mas tem para aí 10 anos, ok? Há 10 anos era assim.
Eles agora começaram a substituir a parte de cima por, em vez de serem routers eletrónicos, têm circuitos optical switches, utilizam redes ópticas em cima. Ok, bom, temos 3 minutinhos, só mesmo para terminar, alguma dúvida? Ok? Isto era só para vocês perceberem um bocadinho os trade-offs só do custo versus o desempenho de uma topologia de rede. Uma coisa que eu acho que é importante, vou só passar aqui uma mensagem, que eu acho que é que é importante não desenvolver software que tenha, que esteja a pensar no tipo de arquitetura multiprocessador, é um problema, ok? E um exemplo é, imaginem que vocês utilizavam apenas um lock numa arquitetura destas para um recurso que vai ser partilhado, ok? E que é um recurso até composto por multi-recursos, e utilizarem apenas um lock para acederem a esse recurso. Isso é uma coisa que se faz normalmente se o recurso estiver apenas num local, ok? Mas quando é uma coisa que é distribuída, isso deixa de fazer sentido, ok? E, portanto, neste caso, por exemplo, vocês devem alterar o vosso código de maneira a utilizar técnicas de Finer Granularity Locking, em que tem muito mais locks, mas mais pequeninos para pedaços do recurso. Estão a ver? Outra coisa que hoje em dia é um problema muito comum é nós estamos a desenvolver novas arquiteturas específicas para AI, ok? Para redes neuronais, mas depois não temos um software stack que me permita puxar ao extremo a rede neuronal, ok? Porque o desenho do software tem de estar acoplado com o desenho do hardware, ok? Senão não estão a aproveitar a magia que o hardware está a trazer. Portanto, há muitas startups que começaram, desenvolveram um novo hardware, não desenvolveram um stack de software e nunca avançaram, nunca progrediram porque ninguém conseguia acelerar nada. Aquilo tinha grande potencial, o hardware, mas como não tinha o software stack, há um desligar das aplicações que utilizam o AI e o hardware. Nós precisamos do software stack no meio, que pense, que saiba que temos ali uma arquitetura que tem características interessantes para a nossa aplicação. Estão a ver? Pronto, ora bem, e portanto, aqui o objetivo então era utilizar múltiplos processadores para melhorar o desempenho. As dificuldades é desenvolver software em paralelo e desenvolver arquiteturas apropriadas. Há muitas razões para o otimismo, ok? Por exemplo, em AI nós temos que, de facto, as aplicações e estes software stacks estão a começar a surgir. Há estas arquiteturas novas. Isto é um desafio para o pessoal da arquitetura de computadores e de organização de computadores, porque isto é mesmo uma área que está muito em alta. Ok, com isto termino esta parte e a aula de hoje. Agradeço-vos a todos. Não sei se há alguma última pergunta. Ok, estamos bem? Pessoal, remoto, está-se bem? Muito bem, então um abraço a todos, ok? E até breve, até para a semana. Bom fim de semana a todos. Deus, bom fim de semana. Obrigado.